Muito boa noite, bem-vindos ao Estratégias Militares. Estamos ao vivo neste momento, 26 de dezembro de 2025. O que prevíamos ontem, o que comentávamos em nossa comunidade. Donald Trump lançou um ataque na Nigéria contra o Estado Islâmico. É isso mesmo, ontem à noite o Estado Islâmico recebeu seu presente de Natal, o presente envenenado por ter perseguido cristãos na África durante anos. E nós já havíamos denunciado essa situação há meses. Os cristãos na África estavam em perigo. O mundo olhava para o outro lado, mas havia um homem, havia um país, havia uma força militar que não iria abandoná-los. Família, seus likes, seus comentários, vamos começar. Oh! Muito boa noite, família. Bem-vindos ao Estratégias Militares, seu canal de informação. Notícias em tempo real do que está acontecendo no mundo, do que está ocorrendo, desde Israel, Venezuela, África, Espanha, Europa, onde quer que aconteça, onde estivermos, estamos acompanhando tudo. Não há conflito, não há crise internacional em que não estejamos presentes, e às vezes até estamos antes de que aconteça. Há alguns meses, lembro-me muito bem, falávamos sobre a Nigéria, falávamos sobre o sofrimento dos cristãos, sobre como as gangues do Estado Islâmico iam devastando os moradores indefesos. Mulheres, crianças, idosos, em um dos maiores massacres da história e um dos mais silenciados da história, os cristãos na África perseguidos. Uma limpeza mais do que étnica. Genocídio, isso é genocídio. Já vínhamos avisando, cedo ou tarde. Os Estados Unidos iam realizar uma ação militar contra o Estado Islâmico na África, desde a queda do Estado Islâmico no Iraque e na Síria. Aquela época do ano da Era Dourada, o califado, chamado de califado. Al-Baghdadi morreu? Trump acabou com al-Baghdadi. Foi ele quem acabou com al-Baghdadi, não foi a Rússia. Foi Trump quem entrou na casa a 3 ou 4 quilômetros da fronteira com a Síria. Eu estive muito perto, estive a 3 quilômetros pessoalmente por coisas da vida da casa onde estava al-Baghdadi. Quando vi no mapa e descobri, fiquei louco, mas é assim, quer dizer, a vida às vezes te traz coisas inesperadas. Incríveis, né? Bom, então, com a queda de al-Baghdadi na Síria, o Estado Islâmico concentrou seus esforços na África. A África é um país que, em termos de segurança internacional, foi abandonado. Todo mês ocorre um golpe de Estado em uma república diferente, com peças e atores mudando. E é um país que tem a virtude de ser muito rico em recursos naturais e minerais. Mas é desgraça de estar mal administrado ou administrado por ditaduras ou por países que se aproveitam desses recursos e exploram o povo. E aqui em Estratégias Militares, como nenhum país nos paga, como somos pessoas que gostam de dizer as coisas como são e dar nome ao que é, temos que dizer. A Europa, durante muitos anos, e continua fazendo isso, explora recursos naturais na África às custas da vida de milhares de pessoas. Estamos usando agora um telefone e uma televisão para ver estratégias militares. Muitos dos materiais usados nesses componentes eletrônicos vêm de minas que existem na África. Diamantes, ouro, terras raras. Tudo isso na África e é uma verdadeira loucura.
em certa parte. Todos somos responsáveis, porque foi permitido que o germe do jihadismo se espalhasse por toda a África. A imagem é dantesca. Os vídeos que vamos ver hoje, o que vamos ouvir, o que vamos analisar é terrível. Mas ontem à noite, a luz brilhava. Para milhares e milhares de cristãos na África, eu não digo que o Salvador seja Trump, o Salvador é Deus, é Ele quem salva, mas Ele coloca pessoas e ferramentas para salvar a gente. Da mesma forma que às vezes criticamos Trump por algumas coisas ou não entendemos certas atitudes dele, também é preciso elogiar quando ele faz algo certo. Ontem à noite, Trump deu o passo que precisava ser dado, ele abriu o tabu que existia sobre a perseguição de cristãos na África. Com mais do que palavras, o Vaticano já havia denunciado, a União Europeia já havia denunciado, até o próprio Israel já havia denunciado. Estão sendo cometidos massacres na África, em países como Nigéria, Sudão, Mauritânia, Mali, Níger. Estão perseguindo pessoas, seres humanos. Estou preparando um programa para que vocês saibam em breve. Vocês vão ficar impressionados. Vão ficar impressionados com o que vão ver a partir de imagens de satélite. Se um satélite é capaz de ver do espaço corpos e corpos de pessoas amontoadas após a passagem de uma horda jihadista, é que algo está acontecendo e é grave. Vocês conseguem imaginar tudo isso? Em breve, em Estratégia Militar, é um especial que vamos fazer com convidados e com uma análise completa de tudo isso. E cuidado! Cuidado, porque se Israel sofrer um ataque surpresa do Irã, nós aqui na Europa temos que temer um ataque surpresa de todas essas pessoas. Eles estão mais perto do que jamais imaginamos. E o único que nos separa são 12 quilômetros de água que podem ser atravessados praticamente a nado. O assunto é grave. O que houve ontem à noite? João vai ao resgate dos cristãos na África. Foi publicado apenas um vídeo, embora nós tenhamos mais alguns vídeos que poderíamos incluir em toda essa história. Poderíamos dar mais detalhes sobre o que aconteceu ontem à noite? Parece que desde o Golfo da Guiné, oficialmente algum navio dos Estados Unidos da América recebeu a ordem do comandante em chefe dos Estados Unidos da América para lançar um ataque de precisão e ampliado contra os jihadistas do Estado Islâmico no noroeste da Nigéria. A mensagem foi publicada por Donald Trump. Aqui vemos esta noite, sob minha direção como comandante em chefe dos Estados Unidos. Lancei um ataque poderoso e mortal contra a escória terrorista do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no noroeste da Nigéria, que vinha atacando e assassinando brutalmente, principalmente cristãos inocentes, em níveis que não eram vistos há muitos anos e até séculos. Eu já tinha alertado esses terroristas que se não parassem o massacre de cristãos, o inferno seria desencadeado, e esta noite isso aconteceu. O Departamento de Guerra executou inúmeros ataques perfeitos, como só os Estados Unidos são capazes de fazer. Sob minha liderança, nosso país não permitirá que o terrorismo islâmico radical prospere. Que Deus abençoe nossas forças armadas e Feliz Natal a todos, inclusive aos terroristas mortos, dos quais haverá muitos mais se continuarem sua matança de cristãos. Eu acho que a última mensagem é do Trump. É do Trump. Isso me lembra o dia que saiu para dizer que al-Baghdadi estava morto. Obrigado, veja o vídeo. Eu acho que naquele dia o mundo descobriu o que era. Um presidente dos Estados Unidos no comando da maior força militar do planeta. Al-Baghdadi. Ele está morto. Entenderam? Morto. Bem, aqui ele está dizendo Feliz Natal. Terroristas, vocês estão mortos e haverá muitos mais se continuarem massacrando cristãos. Esse é o homem. Ele não é o Prêmio Nobel da Paz, também não precisa ser. Mas ele usou a força militar que Deus lhe deu para salvar cristãos. E para mim isso já é suficiente.
Salvar cristãos ou não salvar pessoas vai além da religião. Agora vocês vão ver vídeos que vão ficar impressionados com toda essa história. Cuidado, quero deixar claro, aqui estamos falando de elementos radicais jihadistas que usam a religião islâmica para justificar seus crimes. Em nenhum momento estou dizendo que os muçulmanos sejam terroristas, isso precisa ficar muito claro. Grande parte das vítimas do jihadismo internacional são muçulmanos. Aí estão os casos do Iraque, Afeganistão e outros países. Síria, por exemplo. Ou seja, isso vai além dos seres humanos. Há perseguições no Sudão, acabei de dizer, é impressionante. Há perseguições na África. Tribos milenares que nunca conheceram a civilização e que são perseguidas por uma bandeira preta com letras, na qual ou você se converte ou morre. São organizações criminosas que sequestram, roubam, exploram pessoas, traficam armas e a morte. E o mundo olha para o outro lado. As Nações Unidas fica claro que são inúteis. Não cabe a Donald Trump fazer isso. Sempre digo, não é papel de Donald Trump, ele é presidente dos Estados Unidos. Mas se o presidente dos Estados Unidos teve que enviar suas forças militares para atacar o Estado Islâmico na Nigéria, é porque estamos fazendo algo errado. Muito errado. Além disso, as Nações Unidas não servem para nada, até hoje. Como é possível que não exista uma resolução com um plano militar de ação imediato para acabar com a expansão do jihadismo na África? Agora, quando vocês virem o mapa, vai dar medo do que está acontecendo. Quando vocês virem os vídeos, vai dar medo com o que está acontecendo. É uma coisa terrível. É algo inexplicável como se chegou até aí. Até o próprio Vaticano. Isso me surpreende, porque o Vaticano tem um poder diplomático brutal e poderia ter feito muita pressão para que fosse realizada uma operação militar para proteger os cristãos e as pessoas inocentes. O que essas pessoas fizeram e vêm fazendo há anos é massacrar aldeia após aldeia e ninguém diz nada. O que acontece é que, claro, com a chegada da internet, dos meios de comunicação alternativos como neste canal e outros, as pessoas percebem o que está acontecendo. E não dá para esconder que existe um problema sério. Reparem neste infográfico, um mapa que trouxemos para que vocês percebam de como está a situação na África. Existem diferentes facções, grupos jihadistas circulando livremente por todo o continente, desde a Al-Qaeda originária até a mim naquela época, com um líder que era caolho e que se dedicava a fazer sequestros. Entre eles, não sequestraram espanhóis na Argélia, na Líbia, em toda a região do Triângulo do Terror. Argélia, Líbia, Mauritânia, Chad, Níger. Essa região está cheia agora de jihadismo. Os exércitos locais não têm capacidade suficiente para enfrentá-los, não têm recursos e, economicamente, com o salário que recebem. Os militares não vão enfrentar uma horda de selvagens, é lógico. Reparem só no fato de que, além disso, dentro dos grupos jihadistas existem outros grupos entre eles mesmos que são rivais. E por que eles são rivais se ambos querem a jihad e querem a expansão do Islã pela espada? Porque isso é um negócio, não, amigos, isso é um verdadeiro negócio. Nessas áreas que vocês estão vendo, marcadas em vermelho, azul e rosa, são lugares onde o jihadismo atua de forma efetiva, 24 horas por dia. Bom, pois é, justamente, que coincidência. São lugares onde há minas, onde há petróleo, onde há recursos naturais e onde podem fazer negócios e viver às custas dos outros, explorando e escravizando as pessoas. Sim, no século XXI, em 2025, a poucos dias de mudar de ano, continuamos com a mesma história. A África não escapa.
Às vezes eram impérios, outras vezes colônias, e agora é o jihadismo. Se formos um pouco mais para a direita, em direção ao leste, temos a Somália, Al-Shabaab, um clássico do jihadismo. Por lá atua um dos maiores grupos jihadistas em nível internacional. Não se enganem só porque eles usam chinelos ou andam de moto. Eles são responsáveis por ataques mortais em shoppings, escolas, igrejas, por onde passam. É como um gafanhoto, eles comem tudo e destroem tudo, não cresce mais nada. Qualquer um diria que é Átila. E os Hunos. Atravessando a África. É terrível, é horrível. Grupos como Al-Shabaab, o Estado Islâmico da Somália, o Estado Islâmico da província da África Ocidental, chamado Nasran al-Islam ou os Muslimin, o Estado Islâmico da Argélia. Aqui existem muitos grupos disponíveis. A União Europeia, o que faz de bom? Ela tinha uma missão. Através da Frontex e de outras agências para tentar controlar a passagem de jihadistas para a Europa. Tentar controlar a passagem jihadista para a Europa. Isso já é coisa de circo total. Bom, continuamos com os grupos. Estado Islâmico Província da África Ocidental, Moçambique, Escape da República Democrática do Congo, Estado Islâmico do Grande Saara. O que vocês querem que eu diga? São todos iguais, todos andam com facões e todos vão matando tudo o que encontram. Esses são os mesmos do Boko Haram. A facção que atacou ontem à noite os Estados Unidos é uma dissidência do Boko Haram. Os sequestradores das meninas, cuja libertação foi pedida pela esposa do Obama. É realmente uma loucura. Quero ver os comentários de vocês no chat, porque esse é um assunto que não é só delicado. A situação que temos é deplorável. Agora vou mostrar coisas e vocês vão dizer: meu Deus, onde estamos? Primeiro vamos localizar Níger ou Nigéria no mapa, pois ambos estão conectados. Sobre o que aconteceu ontem à noite, e agora vocês vão entender coisas que não foram publicadas e que não foram contadas. Sobre o que aconteceu ontem à noite. Nós, como sempre, vamos investigar a fundo, preparamos um programa completo com todos os detalhes para que não haja dúvidas. Como a Terra é bonita, quantas coisas ruins acontecem dentro dela. Eu sempre disse isso. Se existe. Os extraterrestres, eu não acho que tenham vontade de vir nos conhecer, principalmente quando virem do que essas hordas são capazes. Nós vamos para o Golfo da Guiné. É uma zona muito porosa, fronteiras praticamente impossíveis de vigiar, com diferentes estados falidos, alguns melhores que outros, alguns conseguiram avançar mais, melhores que outros. Temos países como Libéria, Guiné, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Camarões, Congo, República Centro-Africana. Cada um com suas idiosincrasias, suas tribos, suas formas de viver a vida, de entender seus idiomas. Existem centenas de línguas na África, centenas de culturas, mas aqui há um problema. A queda de Mahmoud Gaddafi, o ditador da Líbia, provoca que o maior arsenal de armas leves e nem tão leves assim se espalhe por todo o Sahel. O Sahel começa exatamente na linha verde que vocês estão vendo. Aqui é fácil delimitá-lo do deserto do Saara, como também se diz em espanhol. A partir daqui de Dakar começa toda uma duna de poeira que nos leva até o Mar Vermelho, um lugar onde é fácil se movimentar, onde não existe lei, não existe ordem, onde o Estado Islâmico deixou de ser apenas células terroristas. São exércitos de hordas em caminhonetes, motocicletas, que vão conquistando cada dia mais e mais território.
Toda essa região que vocês veem aqui, Tombuctu, toda essa região do Mali, sul do Níger, toda essa região. Essa região é super porosa. Para os grupos jihadistas, além disso, a população islâmica que evidentemente não os denuncia nem se envolve em problemas. Mas, claro, um pouco mais ao sul começa a população cristã. E é aí que começa o problema. Porque querem se expandir, porque querem acabar com os cristãos. E não só à base de facões. Ultimamente, pelo que fiquei sabendo, eles pegam martelos porque precisam tirar a Trindade da cabeça. Vocês conseguem imaginar isso? Eu prefiro não fazer isso. O que ocorreu ontem à noite vindo do Golfo da Guiné nesta área? Parece que algum navio dos Estados Unidos da América lançou mísseis de cruzeiro. Toma já o mais de 1.000 quilômetros de alcance oficialmente reconhecidos, cerca de 450 a 500 quilos de ogiva explosiva, mísseis de cruzeiro subsônicos, velocidade subsônica. Voando a uma altitude muito baixa para não chamar a atenção de nenhum radar, entrando provavelmente por alguma rota onde não seja possível dar nenhum alerta. E eu, pegando os do Estado Islâmico desprevenidos, que provavelmente estavam preparando algum massacre contra os cristãos. Como era Natal, o feriado também chegou para o pessoal do Estado Islâmico. E não era exatamente o Papai Noel montado em renas, eram mísseis de cruzeiro para destruí-los. Mas algo mais aconteceu. O ataque não veio só dali, e isso é o que a mídia nos contou. E agora vocês vão ver, Vamos iniciar com alguns vídeos para apresentar a vocês quem é o Estado Islâmico na África. Claro, nós os vimos no Afeganistão, nós os vimos na Síria, nós os vimos em uma série de lugares. Agora vocês vão vê-los na África. Atenção com isso aqui dentro. Vídeo. Vamos ver. Aqui vocês veem. Montados em lanchas. Zonas que fazem o limite entre a zona cristã e a zona islâmica, controlando os rios, controlando as estradas, atirando em todo mundo. Inscreva-se. Vocês conseguem imaginar? Viver na África, falo sério, é um continente que é impressionante, já estive lá muitas vezes, é lindo, é um lugar incrível, com culturas e paisagens maravilhosas, mas que está infectado por isso. E o mundo se cala, o mundo fica em silêncio diante do que vemos aqui. O que estão fazendo é que os pescadores cristãos não possam sair para pescar porque atiram neles, é isso mesmo, é impressionante. Eles já têm até sua própria pequena armada para patrulhar os rios da Nigéria. De Nigéria. De qualquer ângulo que você veja isso, você diz: mas o que diabos está acontecendo nessa história e como isso é possível? Aí vemos isso. Mas além disso, outras vezes, como em Gaza, lançando foguetes, como em Gaza, esse pessoal não tem diferença nenhuma com o jihadismo de Gaza, com o Hamas, com a Jihad Islâmica. São grupos que compartilham laços, ideologia e têm contato entre eles. Eles têm conexão entre si. Eles circulam livremente por toda a África, de um lado ao outro do Estado Islâmico. Músicas, melodia e ideologia iguais. É igual. Aliás, falando de Israel. Hoje, mais 2 vítimas. Outro atentado. Uma garota e um homem morreram. Não vou dizer a palavra porque nos censuram, mas vocês já sabem. Como um carro atropelou e depois desceu, os mesmos de sempre. O mesmo de sempre desceu e com algo que levava na mão. Vocês já sabem o que ele fez. De novo. Mais um dia, agora que Israel está sendo a casa do referido, entrou em Jenin, perto de Jenin, em um lugar perto de Jenin, teve que entrar lá e fiquem...
De novo. Otra vez. Esto... Que dizem que há trégua, que não há guerra, esqueçam isso. É um problema sem fim. Bom, até pode acabar. Eu não vou dizer, mas cada um tire suas conclusões. Falam de convivência, isso aqui é o Líbano, outros também, é que também acontece em todo lugar. Mas tudo bem, vamos focar aqui. Precisei mencionar isso porque aconteceu em Israel e era necessário falar. Enviar condolências ao povo de Israel, às famílias que mais uma vez foram vítimas de um ato terrorista. Mas o que vai nos surpreender se na Espanha temos pessoas, políticos que se definem, dito por eles mesmos. Vou procurar aqui a captura de tela que eu fiz. Ela se chama Lúcia Munhoz Dalda. Eu não fazia ideia de quem era essa pessoa, até que descobri quem é e como ela mesma se define. Lúcia Munhoz Dalda, feminista, bissexual, vereadora de Palma, coordenadora de Podemos nas Ilhas Baleares, secretária de habitação do partido. Primeiro ouviremos Lúcia, depois falaremos algo para ela. Bom, então, meus melhores desejos para 2026 são o desaparecimento do Estado de Israel, uma Palestina livre do rio ao mar, expropriação de todas as moradias dos fundos abutres e redução legal dos aluguéis. Sim, ouvimos de novo, é que eu acho que vocês ficaram em choque. Isso é a televisão. Na televisão espanhola. Espanha-Europa, 2025. Y 5. Bom, então, meus melhores desejos para 2026 é o desaparecimento do Estado de Israel, uma Palestina, uma livre do rio. Palestina livre e fim do Estado de Israel. Acho que ACOM. Se ainda não denunciaram, convido cada um a fazer online. Isso é crime de ódio previsto no Código Penal espanhol. Amigos da Espanha, colaborem se quiserem. Ao menos que vá ao tribunal. Aqui, a senhora Lúcia Munhoz Dalda se define como feminista bissexual. Por favor, que alguém diga a ela, que alguém explique para ela desse coletivo, se é que vão explicar, eu acho que não. De que Lúcia? Se Israel não existisse, e existisse uma Palestina livre, como você diz, pessoas como você, seres humanos como você, não teriam espaço e não teriam espaço. Porque jamais a Jihad Islâmica, o Irã, o Hezbollah e toda essa gente que você defende perseguem lésbicas e gays excluídos, também bissexuais. Aliás, para eles vocês são o demônio. Então não sei ao que você se refere. Exatamente. Não sabemos. Com certeza. Você nunca foi lá. E não viu a realidade. Fala sem saber. Mas isso é comum entre pessoas incultas. Mas enfim, sinto te dizer, você deve ter se comportado muito mal este ano, porque seus desejos não vão se tornar realidade. O Estado de Israel não vai desaparecer e não vai desaparecer, porque tem mais bom senso do que pessoas como você. Então talvez no próximo ano... Mas não perca a esperança que ela nunca se perca, continue fazendo o seu, voltamos ao mesmo assunto. As pessoas que defendem essa senhorita que, aliás, depois fez um tweet, depois, é que ela já perdeu a cabeça. Como ela busca publicidade e propaganda, depois começou a escrever nas redes sociais. O lobby sionista da ACOM me denuncia por dizer que nenhum Estado colonial e genocida tem direito de existir. Orgulho de ignorância. Você não disse isso. Você disse que 10 milhões de pessoas não precisam existir. Entre o que você disse e o que se dizia no ano 43, não há nenhuma diferença. Espero que a denúncia da ACOM avance e, se precisarem, que peçam ajuda, pois estamos aqui. Mas... essas mesmas pessoas que Lúcia Munhoz Dalda defende são as mesmas pessoas que
não obrigam comunidades inteiras a se converterem ao islamismo. Vocês estão vendo isso? A Shahada. الشهادة الشهادة أنا محمدا Ana Muhammadan, o rei de Deus, o Rei de Deus. Claro que sim. Se você não se converter, o que te espera é que atrás daquela árvore tem uma vala comum e vão te jogar lá. Isto é a África. Este é o mundo em que vivemos. Isso é o que estão nos deixando. Isso é o que as Nações Unidas não querem ver. O que o mundo não quer ver, isso é o que está acontecendo. Convertam-se ou morram. Me conte. Alguns? Eu não os culpo. Essas pessoas só estão tentando salvar suas vidas. Não tem problema. É lógico, ninguém pode criticá-los. Isso. Mas há outros que decidem não fazer isso, ou que simplesmente nem lhes dão a oportunidade de se converterem ao Islã. E os executam. Que triste é obrigar as pessoas a acreditarem em algo e ter que convencê-las com violência. Eu ia dizer outra palavra, mas fecharia o nosso canal, então presta atenção, pessoal, porque eles se movem. Assim como vocês veem, motocicletas indo de cidade em cidade são uma praga. Motocicletas fabricadas na China. De onde vem o orçamento deles? De onde eles tiram o combustível? De onde eles tiram, de sequestros, exploração de recursos naturais, toda uma série de coisas, né? Financiamento criminoso motiva essas ações que vocês veem. São corajosos por atacar pessoas indefesas e desarmadas só com uma espingarda de caça? Entram em lugares de paz, amor, harmonia, onde adoram apenas a Jesus e a Deus. Não mexem com ninguém, não fazem mal a ninguém, e essa horda tem que vir para massacrá-los. Hoje é a África, outro dia era a Síria, depois da África virá outro lugar, provavelmente chamado Europa. E deem-se tempo, pois já está aparecendo. O que nos parece muito distante está cada vez mais perto. Lembrem-se dessas palavras, porque daqui a alguns anos vocês vão ver, é muito difícil. Já no ano passado, os Estados Unidos, em fevereiro de 2025, neste ano, fevereiro de 2025, na Somália, os Estados Unidos enviavam uma mensagem para eles. Imagens de arquivo Somália, fevereiro de 2025. Já estava enviando uma mensagem clara para eles. Para que eles baixassem um pouco a bola. Agora teve que ser contra a Nigéria. Mas o que aconteceu ontem à noite? As imagens que temos oficialmente são muito curtas. É o lançamento vamos ver agora. Já vimos isso muitas vezes, inclusive na nossa introdução, desde um destroyer da classe Ladybug, lançando esse míssil de cruzeiro. Mas espera aí, porque já apareceram os espertos, dizendo que os Estados Unidos atacaram a Nigéria. Porque eles têm petróleo. Já tem os iluminados e pessoas com conhecimento deste planeta. Dizer que os Estados Unidos gastaram 4 milhões de dólares por cada míssil que lançam porque querem o petróleo da Nigéria. Foi a própria Nigéria que pediu ajuda aos Estados Unidos para atacar com precisão as aldeias do Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Porque não conseguem, porque têm incapacidade. Agora os Estados Unidos querem as sandálias e facões do Estado Islâmico do Iraque e da Síria.
Algumas pessoas têm muita cara de pau, inventam histórias e fazem comentários só para vender, já não sabem mais o que fazer. Bom, dessas imagens, agora eu vou contar para vocês a segunda parte. Nós vamos para o Níger, para Agares, uma cidade ao sul do Níger, bem perto da zona de ação. Agora vocês vão entender por que o mapa está aqui. Esta área é essencial para toda a operação. E vamos ver isso. Por que prestar atenção nessas imagens? São os restos do ataque dos Estados Unidos. Na noite passada, a gente se vê por aí. Não foram usados apenas mísseis de cruzeiro. Que tem mais? Isso que estamos vendo, restos das munições utilizadas. Agora vamos ver. Isso é o atual, o que foi feito em Javotown. Oficialmente, os Estados Unidos não querem revelar as cartas de queijo. Desculpem, colocamos essa senhora de novo, ela já teve seu momento, pode ir dormir. Oficialmente, os Estados Unidos não querem revelar as cartas. Do que foi que usaram? Ele nos diz que sim, que desde o Golfo da Guiné lançou um ataque contra algumas áreas da Nigéria, do norte da Nigéria. Vamos fazer um cálculo definitivamente se isso foi assim. O bug que teve que lançar o ataque. Praticamente muito perto da costa. Com isso, há semanas, algum destroyer da classe Arleigh Burke provavelmente teve que sair deste. Rota, Espanha, percorrer toda a costa africana. Seguir rumo ao sul em uma viagem de 6.000 quilômetros. Isso é o que está sendo comentado. Ou de lá, ou de outro lugar. Eles trouxeram um destroyer para lançar mísseis. Mas eu tenho outra teoria. Eu sempre gosto de ver as coisas de uma maneira diferente. Voltamos para Agadez, Níger, não muito longe de onde tudo aconteceu, ao sul da cidade. Há uma base militar dos Estados Unidos da América. É uma base onde há drones. MQ Reaper, utilizados para ataques seletivos para vigilância. E para ataques em operações especiais. Apoio, suporte, inteligência é uma das bases mais importantes e mais desconhecidas utilizada para realizar uma série de ataques. Eu tenho minha teoria, e é que os Estados Unidos, que certamente devem ter lançado algum míssil de cruzeiro, isso eu não nego. Certamente também deve ter utilizado drones para guiá-los a partir desta base. Em direção à zona de operações. Aqui está a 500 quilômetros. Eu acho que faz sentido. Com certeza, eles devem ter tido algum papel e certamente haverá vídeos de como os ataques foram realizados, gravados por esses drones a partir de HDs. Isso aqui é uma base militar norte-americana usada como base para o que acabei de dizer. Inteligência, ataques seletivos, coleta de informações e passagem para operações aéreas. Não em grande escala, mas sim pontuais, com muita precisão. Existem outras bases na África além deste local. Além disso, há algumas semanas, havia aviões B-52 cruzando. Há semanas cruzaram por Gibraltar, alguns B-52 se dirigiram em direção à região do Egito e desapareceram. Eu não sei se em algum lugar desta região eles puderam decolar.
Depois lançar o ataque com os mísseis de cruzeiro e voltar para os Estados Unidos. Não sei, poderia ser uma opção para mim também. A história de levar um destroyer da classe Arleigh Burke a 6.000 km para lançar um ataque do Golfo da Guiné. Eu acho pouco prático. Quando há outras opções? Há outras opções. Também. Não é só o custo, levar o destruidor tem um custo em termos de armamento, é muito alto hoje em dia. Um MK Reaper pode carregar uma bomba, Jaden pode carregar mísseis, Hellfire pode carregar praticamente tudo. Com isso, é preciso deixar claro qual é a zona de operações, onde isso ocorreu. Bem, é a região de Sokoto. Essa área que vemos aqui é uma região altamente infiltrada pelo Estado Islâmico. Eles se movem entre a fronteira do Níger, eles voltam. Em toda essa área aqui há uma série de rios, há uma região bastante isolada onde eles podem se preparar. Eles podem realizar suas ações militares sem serem incomodados em questão de horas, pois toda essa área aqui foi varrida em um ataque sem precedentes. Parece ser pelos Estados Unidos também e teve que ser forte. O que acontece é que é uma área tão isolada, não temos vídeos e podem ter ocorrido ataques na área. Daqui até o leste, ao nordeste do Níger, mas para ser sincero, toda a região norte está muito ligada ao jihadismo entre Níger e Nigéria. Toda essa fronteira é um santuário para todos eles. Com isso, os Estados Unidos provavelmente lançaram um ataque seletivo sobre esses acampamentos. Já imaginaram isso? Pensem na imagem dessa história. Aliás, neste vídeo que estamos assistindo, vou explicar algumas coisas para vocês. O que estamos vendo aqui? É algo que islamicamente se chama bajá. O bajá é prestar homenagem ou fazer um juramento de vassalagem a uma organização. Neste caso, todos esses jihadistas que estamos vendo aqui estão prestando homenagem ao Estado Islâmico e aceitando fazer parte da organização e seguir suas diretrizes. É como uma cerimônia de boas-vindas para que vocês entendam. Sempre com esse tipo de música bem jihadista chamada Nasheed, que é música religiosa. Não há instrumentos porque no Islã os instrumentos de corda principalmente são proibidos. E aqui o que estamos vendo é isso. É a congregação de uma facção militar na qual há pessoas que são tribais, pessoas que pertencem a tribos, pessoas que se converteram ao Islã, ou quem vê nisso uma oportunidade de negócio. Eles se unem ao Estado Islâmico, pois tudo isso que estamos vendo é justamente esse tipo de ato, quero dizer, todo o conteúdo que estamos vendo é conteúdo informativo, educacional, de notícias. Não tem a intenção de promover nenhum tipo de violência, estamos simplesmente contando o que está acontecendo, o que está se passando, digo isso para a plataforma, é super importante. Seus likes, seus comentários, para que não haja censura, para que não censurem o nosso conteúdo. E que o mundo possa saber, possa conhecer o que está acontecendo e o que está se passando. Neste momento, estamos agora com 12.000 pessoas assistindo para ver o que aconteceu ontem à noite. Nesse ataque ao Níger, um ataque bastante forte. Sem dúvida alguma, os Estados Unidos já traçaram com a linha vermelha e pode haver mais. Secretário de Estado da Guerra disse... Isso, foi no Natal. Mas vai haver mais, então que se preparem, que tomem nota do que está por vir. Isso é muito importante, vamos ver seu superchat e comentários nesta noite. Apoio à comunidade cristã, apoio às pessoas livres, aos seres humanos. É terrível ver as imagens que eu vi, não posso mostrá-las, evidentemente não podemos mostrá-las, mas são coisas horríveis o que se vê na África. Obrigado, Lizzie, pelo superchat, saudações de Porto Rico, melhoras rápidas e muito obrigado, estamos juntos, graças a Deus. Não está doendo tanto quanto da primeira vez,
Já é a segunda vez que tenho que passar pelo bisturi, mas não está doendo tanto. Então batemos na madeira, pedimos a Deus que nos dê proteção. Pump, obrigado. Ótimo programa, prazer acompanhá-los, mod. Obrigado, comunidade. Espero que goste. Saudações a todos. Viva a liberdade, Cristo é a verdade, caminho e vida. Muito obrigado, Nico Magdalena. Muito obrigado ao Lopes. Muito obrigado também ao Choco. Muito obrigado também à Diana. Seja bem-vinda. Bom, obrigado por subir. Apoio popular. Muito obrigado, Sol Calderon. Muito obrigado. Também. Nações Unidas. Eu precisava agir. Esse negócio de mandar capacetes azuis para passear pela África sem que possam fazer nada não faz muito sentido. Ângelo, muito obrigado por nos apoiar, pronta recuperação, então muito obrigado. Tem algo que me surpreende. A França, por exemplo, logo envia aviões para bombardear quando interesses econômicos são afetados. Os franceses agem sem hesitar, já fizeram isso com Gaddafi e na Mauritânia. O que acontece agora? E os cristãos não contam? Bem, aqui vemos o líder local. Este vídeo mostra o líder local prestes a receber armas e munições que trazem e vendem para eles. Estes são os famosos aviões do Irã da Rússia que pousam na África para fazer uma parada técnica. E a parada técnica serve para tirar peso, e o peso que tiram são armas. Aliás, o regime de Nicolás Maduro se dedica a fundir o ouro venezuelano em alguns lugares que já mencionamos. Com isso, eles têm conexões com esse tipo de crime. O regime de Nicolás Maduro. Com sua agência de transporte, ele tem conexões com esse pessoal que se encarrega de transportar da África até a Europa. Todas essas coisas. Percebam na conexão internacional que ele tem. Tudo isso, tudo que está por trás. No Níger, França e Estados Unidos da América já não estão mais presentes. Eu posso te dizer que há uma base militar lá que acabamos de ver por satélite. Eles atuam. Eles estão agindo. Os Estados Unidos da América não perdem bases militares facilmente. Porque sem um ponto tão estratégico como essa região da África, a França, é verdade que saiu, e Burkina Faso, e de outros lugares. Bem, eles foram expulsos diretamente, foram expulsos por estarem roubando o povo africano. Eu não acho isso ruim. Quando tem que criticar, e a realidade é o que é. Você não pode ir a um país, levar os recursos deles e deixar o povo na pobreza. Não pode. Não é justo para o povo. Africano, de jeito nenhum isso é aceitável. É uma verdadeira máfia. Há empresas que lucram muito às custas dessas pessoas e são responsáveis indiretos pelo que ocorre. A imigração tão grande de países africanos que chega à Europa acontece porque há guerras, há crises, há fome. E porque os ditadores que estão lá não querem o bem do seu povo, o que eles querem é escravizá-lo. Pois é assim que as coisas estão acontecendo. Família, espero que vocês tenham gostado dessa live. Se sim, por favor, deixem seus likes, seus comentários. Eu vou rapidamente para a Venezuela, porque... Adeus pela noite. Aconteceram coisas importantes. Há uma agitação agora mesmo e a probabilidade de um ataque volta a crescer. Daqui a pouco. Aqui em Estratégias Militares, todos os detalhes. Venezuela, Mar do Caribe, vamos com tudo, família, um abraço.